quais serão as respostas do Brasil a esse tarifaço de Donald Trump. As nossas equipes aqui em Brasília, no Brasil e no exterior estão acompanhando isso atentamente e, por esse motivo, vou acionar logo de pronto o nosso repórter Murilo Fagundes, que está desde o início do dia acompanhando toda essa movimentação diretamente lá do Palácio do Planalto. Murilo, muito boa tarde. Sei que você está ligado aí no celular porque a todo momento a gente recebe aqui novas informações. Temos também aqui para a gente mostrar aí, se você quiser também chamar durante a sua participação, né, o posicionamento do presidente Lula, que divulgou ali uma nota, né, em resposta a Trump. A gente separou, né, esse trecho, além de outros trechos também, né, de Eduardo Bolsonaro, Fernando Haddad. Então a gente vai conversando e mostrando então essas respostas que tivemos até agora. Mas a pergunta que fica, até o momento, o que o governo avalia e o que o governo está fazendo para responder a esse tarifaço de Trump? Muito boa tarde a você. Oi, Suane, uma ótima tarde a você e a quem nos acompanha aqui no SBT News, no Poder Expresso. Olha, desde ontem muita coisa aconteceu, muita água passou embaixo dessa ponte e a gente traz aqui um grande resumo e bastidores também do que tem pensado e agido, né, os aliados aqui no Palácio do Planalto do presidente Lula e o próprio presidente Lula. Eu fiquei em contato com alguns integrantes aqui do governo durante a manhã, tentando apurar como que essa medida de Donald Trump chegou aqui ao governo federal. E a avaliação é clara, Suane. Essa foi uma briga política, não foi uma briga comercial, muito menos econômica. Na avaliação dos integrantes do Palácio do Planalto, Donald Trump usou um instrumento tarifário, né, um instrumento ali comercial e econômico para levantar a sua bandeira, levantar a sua posição ideológica por meio ali da citação ao ex-presidente Jair Bolsonaro logo no primeiro parágrafo da carta. O que esses integrantes aqui do governo estão dizendo? Suane, se essa é uma briga política, uma briga ideológica, não adianta o governo Lula se movimentar para tentar solucionar ou para tentar negociar uma saída com o governo dos Estados Unidos. Eles dão um exemplo muito claro, Suane, do etanol, que foi ali, né, durante essas mesas de negociação nos últimos meses, um dos pontos críticos trazidos pelos integrantes do governo norte-americano. Os norte-americanos dizem que o Brasil coloca impostos muito altos, taxas muito altas para a importação do etanol dos Estados Unidos para cá. Só que agora o exemplo que os integrantes do governo dão é o seguinte: mesmo que a gente zerasse o imposto do etanol, Trump não tiraria os 50%, porque esta é uma briga política. Qual que é o indicativo que Trump faz nessa carta? Que o governo brasileiro, que a política brasileira, que o judiciário brasileiro tem de dar um passo atrás na questão e ali no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essas pessoas com quem eu conversei disseram o seguinte, foram enfáticos também: o governo brasileiro não vai ceder, não vai dar um passo atrás, não está disposto a negociar qualquer tema relacionado ao ex-presidente Bolsonaro e relacionado ao 8 de janeiro e ao Estado Democrático de Direito. Então, o Palácio do Planalto não está disposto a negociar qualquer assunto relacionado a esse viés, né, da democracia, desse viés ideológico apontado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que deixa a negociação muito difícil, né, porque realmente é uma mobilização que foi colocada na carta e, segundo o governo brasileiro, isso não será atendido de forma alguma. Inclusive, o presidente Lula tem dito que isso foi uma intromissão, um desrespeito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por interferir em outro país e, mais do que isso, usar uma rede social para publicar uma carta confrontando um outro chefe de Estado, que no caso é o presidente Lula. Então o clima não vai nada bem e, segundo dizem aqui as fontes do Palácio do Planalto, Suane, o governo só vê alguma luz de negociação com o governo dos Estados Unidos se houver um recuo do bolsonarismo. Então eles dizem, não descartam esse recuo do bolsonarismo por conta dessa reação negativa que o assunto pode ter, afinal são os Estados Unidos trazendo impostos aqui, né, nessa importação dos produtos
brasileiros, que afeta a cadeia de produção, a cadeia empresarial dos nossos produtores brasileiros, ou se houver manifestação popular, uma reação negativa, então o que pode fazer os Estados Unidos ali se mobilizarem. Um caso parecido foi o do Canadá, né, que houve uma manifestação popular, uma reação negativa muito grande, que até fez eleger um candidato anti-Trump. Então esse é o sentimento do momento, viu, Suane? Então, Murilo, a gente sabe que hoje está previsto, inclusive aí no Palácio do Planalto, vamos mostrar daqui a pouco um evento em que Alckmin vai falar, outras autoridades também estarão aí. Depois a gente deve ter também uma fala específica com a imprensa, em que isso com certeza vai ser questionado, mas além desse sentimento, o governo já começou a se mobilizar, né, possivelmente com a criação de um grupo de estudos para pensar também em respostas que fogem aí possivelmente desse viés político, essa questão também da lei da reciprocidade, que Lula tem colocado, né, que não vai voltar atrás desse aspecto político, como você falou, e vai analisar, né, esses outros aspectos que são possíveis nessa negociação ou nessa retaliação, que não sabemos ainda qual será, mas quero entender então quais são os passos ali do governo práticos mesmo para dar essa resposta, se há alguma previsão, possivelmente de algum pronunciamento ainda hoje, ou se pode ficar para outro dia. Qual é a tua avaliação aí nos bastidores do Planalto? Suane, é isso. Todo mundo ansioso para saber qual que vai ser a reação do governo, mas ela não deve vir tão cedo, pelo menos no campo econômico e comercial. Segundo os aliados do presidente estão desenhando, o governo brasileiro só deve dar uma resposta comercial, econômica, na reciprocidade, por exemplo, depois do dia 1º de agosto, que é quando começa a valer essa tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos. Por que que esse cálculo foi feito? Porque na avaliação, então, dessa equipe que assessora Lula, só em agosto que o Brasil consegue mensurar se, primeiro, o presidente dos Estados Unidos vai continuar com essa ameaça, dada ali a temperatura política, dada a temperatura política de momento. Segundo, seria uma carta que você queima logo na largada. Então, o governo quer deixar para depois, para deixar várias cartas na manga para, se vier a ser efetivada, então, essa taxação de 50%. Então, no campo econômico, no campo da tarifa, da reciprocidade, a gente não deve esperar algo para tão cedo. Só depois do dia 1º de agosto, então, o governo brasileiro ainda tem 21 dias para desenhar aí essa estratégia, essa resposta. Mas na estratégia verbal, aí sim a gente pode esperar algo antes. Alguma fala do presidente Lula, por exemplo, uma fala em rede nacional de rádio e televisão não é descartada. Isso não está ainda, né, colocado ali como uma das prioridades, mas não está descartado. O governo sabe que pode surfar nessa onda, tendo em vista a possível repercussão negativa, já que, como eu disse, essas tarifas afetam a sociedade brasileira, os grandes empresários, produtores. Então o governo pode aproveitar desse momento para, né, fazer um pronunciamento em alto e bom som. Mas outras saídas estão colocadas aí neste momento. Por exemplo, a embaixadora do Brasil em Washington pode ser chamada para consulta aqui em Brasília, o que é um sinal de que o governo brasileiro não está nada feliz com essa situação. Outro ponto também, uma resposta por meio do Mercosul. O governo tem ali uma série de exceções à tarifa externa comum que pode aplicar junto com os países do bloco. Uma retaliação incluindo propriedade intelectual, patentes, envio de vários conteúdos brasileiros. E, segundo o governo, nada deve ser feito para prejudicar ainda mais os produtores. Então, se você coloca uma tarifa horizontal, assim como o Trump fez, lembra quando havia Estados Unidos e China, um lutando para ver quem tinha mais tarifa que o outro? Se o Brasil faz isso, ele prejudica ainda mais os produtores brasileiros, né, para além desses 50%. Então, isso, por hora, está descartado. Mas são muitas linhas, Suane, de ação, inclusive recorrer à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que na avaliação de vários integrantes aqui do
Planalto, seria uma iniciativa inócua, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se importa com os organismos multilaterais, então seria apenas uma forma ali retórica, né, de procurar um organismo internacional, ou também criar um grupo de emergência, um grupo com outros países para fazer frente a essa ação dos Estados Unidos. Mas tudo está sendo calculado ainda, Suane, pelos integrantes do governo, e ainda é cedo para a gente ter esse diagnóstico e, como eu disse, deve sair só em agosto uma resposta mais concreta à ação dos Estados Unidos. Uma última questão, Murilo, que eu sei que hoje aí o dia está bem corrido, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Há uma perspectiva de conversar com outros setores, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né, outras entidades também que são afetadas por essas medidas? Sim, Suane, o primeiro diálogo foi com o Judiciário. Então, já que o Judiciário está frontalmente atacado na carta de Donald Trump, houve essa conversa, né, ali entre integrantes dos poderes Executivo e Judiciário, e a avaliação é: não vamos dar nenhum passo atrás que envolva o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e a democracia. Porque na avaliação dessas pessoas que estão aí nessas cúpulas, né, das grandes decisões, não há porquê, é como se o Brasil cedesse a essa pressão num ponto que para eles é tão caro. Mas com o Legislativo existe sim essa necessidade de conversa, lembrando que o próprio Congresso aprovou recentemente, né, essa possibilidade da reciprocidade. Falta ainda alguns trechos ali para que o governo brasileiro leve a cabo essa resposta. Mas sim, todos os campos abertos, todos esses diálogos são possíveis neste momento para fazer frente aos Estados Unidos. Lembrando, Suane, que o presidente Lula, ele tem essa intenção muito forte de abrir comércio com outros países que também estão sendo vítimas dos Estados Unidos. Você tem aí nessa lista Indonésia, Vietnã, Emirados Árabes Unidos, uma série de países então que também sofrem essa retaliação, essa sanção econômica dos Estados Unidos e que juntos poderiam fazer frente nesse campo econômico, não no curto prazo, porque os Estados Unidos são muito importantes nessa balança comercial, mas no médio prazo esses países se unirem então. E só para fechar aqui minha participação, Sônia, eu destaco um encontro que vai acontecer no dia 21 deste mês, agora de julho, no Chile. O presidente Lula confirmou presença e irá ao Chile para uma reunião com os países que vão discutir a democracia. Por que essa reunião é importante? Porque será uma cúpula para fazer frente, né, de forma clara aos Estados Unidos e a todos os países que estão ligados ali à direita e à extrema-direita. Então, na avaliação de Lula, é muito importante ir a esse encontro, já confirmou presença, vai ao Chile e, com certeza, se o termômetro, a temperatura estiver como está hoje, esse encontro terá um peso grande nessa disputa, nessa negociação. Lembrando que o Chile também é um dos países atingidos pelas decisões do presidente Donald Trump. Murilo Fagundes, diretamente do Palácio do Planalto aqui em Brasília, muito obrigada pela sua participação e qualquer atualização ficamos também aqui a postos para recebê-lo novamente. Um bom trabalho para você e para a sua equipe. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.